Vamos lá mais uma vez, queridos. E aí, te convido a participar do nosso projeto, compartilhando, inscrevendo-se em nossos canais, deixando também o seu comentário e o seu like, que é muito importante para que o vídeo ganhe relevância e mais pessoas sejam alcançadas pela mensagem do Evangelho através da Escola Bíblica Dominical. Então, faça tudo isso, assista o vídeo até o final e deixe o seu comentário depois de ver o conteúdo. Essa lição de número 11, título: Uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro, e é muito importante nós fazermos algumas observações, da qual vai servir para nossa lição diária, ok? Vamos ao nosso texto áureo. O texto áureo está em Atos, capítulo de número 10, e versículo 47, que diz assim: Respondeu então Pedro: Pode alguém porventura recusar água para que não seja batizado este que também recebeu, como nós, o Espírito Santo? A nossa lição, ela vai girar no contexto do surgimento de uma igreja na casa de um gentio, ou seja, na casa de um estrangeiro. E quem era esse gentio e quem era esse estrangeiro? Era um homem chamado Cornélio, que Lucas vai descrever no livro de Atos dos Apóstolos como um homem piedoso. E pelas suas características, nós podemos afirmar que ele era religioso, ele era adepto da religião judaica. Com toda certeza, ele era adepto da religião judaica. Ou melhor, dá para se supor que ele é adepto de alguma religião, e eu creio que seja da religião judaica. E também é interessante observar, queridos, que Deus, sabendo da dificuldade que um judeu encontraria em estabelecer contato religioso com um gentio, Deus então providenciou experiências espirituais, tanto para o gentio, que era Cornélio, como para Pedro, que era o judeu. Então, quando Deus quer agir, Deus tem os seus métodos, os seus meios, os quais ninguém pode impedir, e às vezes até é incompreensível para a mente humana. Mas, mesmo assim, Deus, pela sua soberania, ele faz todas essas coisas. Vamos à nossa verdade prática. A verdade prática diz assim, o episódio da igreja hebreia na casa de um gentio Cornélio demonstra que Deus não faz acepção de pessoa. Essa questão de acepção de pessoa é uma questão que os homens arranjaram. Deus, ele sempre, desde o princípio, ele sempre teve interesse pela salvação do ser humano. Assim que Adão pecou, Deus providenciou uma forma de trazer Adão novamente para perto de si, e esta forma, ela se concluiria ou se completaria em Cristo. E ao longo da história, Deus foi pincelando esse caminho até chegarmos ao que temos hoje. Então, essa questão de acepção de pessoa está mais ligado ao ser humano. E Deus, ele faz, por meio da sua palavra, essa observação por meio dos seus, tanto dos seus profetas como dos seus apóstolos, para que o ser humano entenda que, em relação à acepção, é coisa do ser humano e não dele. Porque os judeus, ele fazia essa acepção, mas Deus nunca fez acepção.
Ok? Vamos seguir para a nossa leitura diária, versículo a versículo. E não se esqueça, é importante você assistir o vídeo até o final. Deixar seu comentário e também deixar um like. Na segunda-feira, a nossa meditação diária diz: os gentios no plano da salvação. Isto está baseado em Romanos capítulo 15, versículo 12, que diz assim: também Isaías diz: haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. De quem é que o apóstolo Paulo está falando? E qual a lição que nós extraímos? Nós extraímos a seguinte lição: desde o princípio, Deus teve e Deus tem um plano para todos os seres humanos. E no que diz respeito a essa divisão que fora feita de judeus e gentios, nós fomos incluídos quando no nascimento de Cristo, para arrebatar ou arrebanhar todos os seres humanos novamente para si, aqueles que aceitam o plano da salvação. E é nele que nós estamos esperando, porque éramos gentios. Na terça-feira, a nossa meditação diária diz: Deus não faz acepção de pessoas, baseado em Atos capítulo 10, versículo de número 34, que diz assim: esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Então, Lucas demonstra claramente que Deus não é Deus de um povo só. Deus é Deus de todos. E em Cristo ele faz com que esta porta seja aberta para todos. E, na verdade, desde lá do Antigo Testamento, Deus já demonstrava aos judeus que ele queria a salvação para todos. E os judeus, eles deveriam compreender isso de forma clara, mas não compreenderam. E culminou que somente Cristo ele pôde fazer e fez com que todos compreendessem este plano salvífico do Pai. Na quarta-feira, a nossa meditação diária diz: a pregação do Evangelho a todos os tipos de pessoa, baseado em Marcos capítulo 16, versículo 15. Então aprendemos: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. O que é que nós aprendemos na quarta-feira? Aprendemos que a pregação do Evangelho deve apontar a salvação em Cristo e deve também esclarecer ao ser humano que sem Cristo não há salvação. E também salientar que, independente de alguém aceitar ou não, o homem já está condenado. Deus não veio para condenar o homem, e isto diz o apóstolo João. Ele não veio para condenar o homem, ele veio para salvar. Porque se ele viesse para condenar o homem, seria dupla condenação. Então o homem estava precisando, nós seres humanos estávamos precisando, era de salvação. E aprendemos que a salvação foi nos disponibilizada por Jesus Cristo, através da pregação do Evangelho. Então, aprenda que a pregação do Evangelho aponta para a salvação em Jesus Cristo. Vamos seguir. Na quinta-feira, a nossa meditação diária diz: o amor de Deus por todos, baseado em
João capítulo 3 e versículo 16. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso aqui já está bastante claro para nós. E o que aprendemos? O verdadeiro amor, ele dispõe-se para a salvação. Vamos seguir. Na sexta-feira, a nossa meditação diária é assim: a graça salvadora dispensada a todos, baseado em Tito, capítulo 2, versículo de número 11, que diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. O que aprendemos na sexta-feira? Aprendemos que a graça de Deus se chama Jesus Cristo, e foi ele que se manifestou trazendo salvação para todos os homens. E finalmente, queridos, no sábado, a meditação diz: o Espírito derramado sobre todos, baseado em Atos capítulo 10, versículo de número 44. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. Que aprendemos: para que haja batismo no Espírito Santo, precisa haver pregação genuína da palavra de Deus. Pedro terminou de pregar, a casa de Cornélio recebeu o batismo no Espírito Santo. Então, aprendemos que para que haja batismo no Espírito Santo, precisa haver pregação da palavra de forma genuína. Amém? Deus abençoe. Se você chegou até aqui, deixe o seu comentário, divulgue e evangelize comigo através da internet.